Olá, para quem não me conhece, eu sou Samira, terapeuta mística nômade, e eu compartilho experiências de transformações que eu vivi e tive grandes aprendizados. Hoje eu conto sobre uma experiência que eu vivi que iniciou meu processo de interesse real pelas terapias. Há muitos e muitos anos que eu tinha infecção de urina constante. Só quem já teve sabe o quanto é desconfortável e chato essa infecção. E como eu já tive essa infecção durante umas 500 vezes ao longo da minha vida, eu vou dar antes uma breve explicação sobre o que seria. Nós temos umas bactérias que fazem parte da nossa saúde vaginal. Os homens também têm essas bactérias, só que não acontece com a mesma frequência nos homens, porque o nosso canal ele é muito mais curto. Então é muito mais fácil dessas bactérias subirem para a bexiga. Elas saem de onde elas deveriam estar, que faz parte da nossa saúde, e vão subindo por um caminho que não deveriam. Existem alguns fatores que desencadeiam esse problema, que acaba fazendo com que ela suba por esse canal. Então, quando a bactéria está subindo no canal, é muito incômodo. A gente precisa fazer com que ela desça novamente. Ela não pode ficar ali, não é o lugar dela, não é a região dela, ela não pertence a esse lugar. O que acontece é que enquanto ela está subindo, a vontade que dá é de fazer xixi o tempo inteiro. É como se a gente tivesse com aquela vontade enorme. Sabe aquela sensação, tá muito apertado e dá vontade de fazer xixi? Essa é a sensação. E quando você vai no banheiro fazer xixi, só sai um pouquinhozinho assim, às vezes sai bem ardendo, é bem ardido. Só que você precisa fazer, você continua com essa sensação de preciso fazer xixi e você força para fazer xixi e não tem xixi para sair. Então é uma situação, uma sensação muito, muito desagradável. Ou seja, não tem como fazer nada, não tem como sair, não tem como fazer nada, porque você precisa simplesmente resolver esse problema. Junto com essa sensação também eu tenho vários calafrios no meu corpo todo. Em um determinado momento da minha vida, eu comecei a ter a infecção de urina lá por volta dos 20 e poucos anos. O remédio utilizado para tratar a infecção de urina seria os antibióticos. Então eu conseguia comprar por conta própria, comprava. Existe uma quantidade que a gente precisa tomar na cartela, né, de comprimidos. Então é um tratamento que toma a cada tantas horas. E o que acontece é que no começo já saía, começava a melhorar, né? Elas começavam a descer nos primeiros comprimidos, eu não tinha mais a sensação de dor, então eu parava de tomar o comprimido. Quando eu fiz isso, quando eu tomei essa atitude impensada, o que eu ocasionei? A mim mesma. Eu comecei a dar resistência a essas bactérias, porque eu não terminava o tratamento. Cada vez que eu tinha, eu precisava de antibióticos mais fortes. Esses antibióticos mais fortes me faziam passar mal, ter muita dor no estômago, porque acaba que o antibiótico ele não acaba só com aquela bactéria, né? Ele também mata várias outras que são importantes para o nosso funcionamento, o funcionamento do intestino. Então, toda essa parte também das bactérias que eram importantes no meu sistema digestório também eram todas eliminadas. Com isso, iniciou também a candidíase. Eu comecei a sempre ter os dois juntos. Infecção de urina, tomava um remédio forte e candidíase junto. Agora imagina isso durante várias vezes, era quase todo mês que eu tinha. Era uma coisa terrível, terrível. Quando eu tomava os remédios por conta própria, não era simplesmente porque eu tava, foda-se o mundo, eu não quero ir no médico. Não era isso. É porque o processo de ir no médico era o seguinte: eu passava o dia inteiro para ser atendida, eu tinha um plano de saúde da Unimed, horrível, e eu passava o dia inteiro para ser atendida. Quando eu era atendida, olha, raramente eu tinha um bom tratamento. Eu tinha várias perguntas para os médicos e eles nunca me respondiam. Eles falavam que no momento em que eu tivesse, ou que fosse mais grave, ou que eu sentisse mais dor, se não acabasse, né, se eu não eliminasse a dor que eu estava sentindo, com o remédio que ele me dava, que era sempre Buscopan, ele me dava um Buscopan na veia, recomendava eu tomar o Buscopan, e os antibióticos. E não me respondia sobre por que eu tenho tantas vezes. Tudo bem que eu também ajudei dando essa resistência, eu falei para eles. Normalmente o atendimento era no clínico geral e o clínico geral já resolvia o meu problema. Então eu pedi, como eu tinha isso sequentes, né, com muita frequência, eu pedi um encaminhamento para pessoas específicas que pudessem fazer um tratamento comigo, né, e realmente resolver o meu problema. Então, eu já recebi encaminhamentos e fui, né, em ginecologista para resolver essa questão da infecção urinária e também em um urologista. Eu fui em 3 ginecologistas falar sobre a infecção urinária, fiz vários exames. O urologista, ele falou que era normal. Na maioria dos casos, a indicação que eles me davam era: olha, como não aparece nada nos exames, você está ótima e não tem nada a fazer,
E é muito normal que mulheres tenham infecção de urina, então a resposta era mais ou menos: conviva com isso. Faz parte da sua vida e é isso mesmo. A recomendação que eles sempre faziam era: toma bastante água, beba bastante água. A partir disso, na minha vida também, eu comecei a parar de beber, eu não bebia mais álcool, né? Fui só diminuindo, porque o álcool me desidratava muito. Se eu tomasse, se eu bebesse, no dia seguinte eu já acordava ardendo, porque a infecção já estava chegando. E também comecei a beber bastante água. Comecei a colocar também meta de beber no mínimo 2 litros de água por dia. Então eu e a infecção era como: ok, eu tenho que conviver com você, você tá aqui e não existe uma forma de te tirar mais. E é isso, é nós, estamos juntas. Com essas pesquisas que eu fiz por conta própria, eu descobri que depois do ato sexual é importante a gente sempre fazer xixi, porque também no ato sexual ele vai empurrando essas bactérias, né, para o canal. Nunca segurar o xixi, beber sempre muita água, que os médicos tinham sim me recomendado isso, e a partir disso eu parei também, né, de beber o álcool, e resolvi começar a buscar outras formas de tratamento, porque não era possível que eu tinha que conviver com isso na minha vida. Então eu fiz acupuntura, eu fazia sucos, de tudo que me falava de suco que era bom, que eu olhava na internet, eu fazia sucos, misturas, eu fazia chazinhos. Tem vários chás que são muito bons, mas depois eu descobri que eu tomava errado, né? Nessa época eu não entendia de chás. Eu só tomava o chá quando eu tinha infecção. E existe um tratamento que a gente pode fazer tomando chás antes, né? Para poder evitar, para realmente fazer um cuidado a longo prazo. Então tudo que me falavam que era bom eu fazia. Até que um dia eu estava conversando com uma amiga, eu morava no México, e eu estava conversando com uma amiga falando: eu já não sei mais o que fazer, porque eu tenho constantes repetições de infecção e etc. Parará, poruru, pereré, contei a história para ela. E ela me contou uma história que eu fiquei muito esperançosa. Ela me contou que uma vez ela amava fazer, ela ama até hoje, fazer crossfit, coisa que eu não gosto. E aí o que aconteceu é que um dia ela teve uma lesão no braço. E essa lesão, ela foi forte ao ponto de não conseguir levantar o braço mais. Ela sentia muita dor só de fazer esse movimento assim, né, de tentar levantar. Então, ela foi no médico. Ela foi em 2 médicos diferentes e os 2 médicos falaram que não teria outra forma a não ser fazer cirurgia. Só que se ela fizesse a cirurgia, isso ia afetar muito até o fato dela fazer crossfit. Bom, imagina que ela gostava mesmo de fazer o negócio, né? Porque levou uma lesão e já estava pensando em voltar a fazer exercício de novo. Depois desses 2, ela falou: não, ela pensou: não, eu não quero fazer essa cirurgia. Eu acho que é uma coisa muito invasiva e não é possível que não tenha uma outra opção. Alguém contou para ela sobre uma senhora que fazia massagens. Chegou a fazer umas coisas um pouco milagrosas de pessoas que estavam um pouco sem esperança já relacionado a algumas questões de lesões. Então, ela falou: bem, entre fazer cirurgia e tentar, eu vou tentar. Essa senhora, quando viu, né, escutou o caso dela e falou: olha, nós vamos precisar de 5 sessões. O que acontece é que, pasmem, ela ficou, todo mundo ficou, né, todo mundo em volta dela, e ela também me contando que foi como uma coisa muito linda, porque realmente, primeiro que ela já foi sentindo ao longo dessas massagens que o braço tinha mais movimento, que as dores começaram a sair, e não só em relação ao braço, porque aí eu vou contar mais pra frente relacionado a essas massagens como funciona, porque é uma coisa muito, muito, muito louca, muito linda, assim. Ela teve que ficar só durante esse período, né, que ela fez o tratamento, ela ficou sem fazer o crossfit, e logo depois que ela terminou as sessões, ela já iniciou o crossfit, louca. E aí, o que ela me falou é que, além das lesões, ela também tratava diversos tipos de problemas. A mãe dela, por exemplo, tinha uma questão emocional e ela foi tratada também com as massagens. E ela falou: olha, eu acredito que essa questão da sua infecção de urina também pode ser tratada com ela. Ela falou: olha, não consigo te explicar. Eu não consigo te explicar, você precisa conhecer essa senhora para você entender o que é que ela vai te trazer. E eu falei: não, mas não precisa nem me explicar porque eu já tô querendo, eu já tô... Primeiro que eu amo massagem, né? A começar por isso. As minhas esperanças estavam, né, já se esgotando relacionado à infecção. Então, sim, estou muito aberta a conhecer essa senhora. Eu marquei imediatamente, ela passou o telefone para mim, marquei com essa senhora. O caminho para chegar na casa dessa senhora era tipo aqueles videozinhos que a pessoa vai passando, atravessa rio, atravessa cachoeira, vai, pega um ônibus, depois desce, tem que caminhar no deserto, no sol rachando, enfim.
Mentira, não foi assim, mas assim, a senhora realmente morava do outro lado do mundo. Para quem não tinha carro, era isso. Eu vivi essa aventura para poder chegar na casa dela. Então eu chego na casa de Cecília. Cecília era uma senhora muito amável, bonitinha. Ela me faz umas perguntas básicas sobre qual era o motivo que eu queria tratar. Eu falei da infecção de urina. Perguntou se eu tinha alguma alergia, se eu bebia ou se eu fumava. Ela explicou que não tinha como fazer o tratamento de uma coisa só, não era só sobre a infecção de urina, que essa massagem, ela faz uma massagem completa e ela vai descobrir os pontos em que eu precisava trabalhar e ela também vai focar, claro, nessa parte que quer dizer relacionado à infecção de urina. A partir da primeira sessão, que ela fizesse essa primeira sessão, ela já ia me dizer todas as coisas que precisariam, se precisaria de mais tempo ou menos tempo, quantas sessões seriam necessárias. Então ela me colocou, ela tinha uma nave, ela tinha uma cama que era igual uma nave, assim, a gente entrava dentro dessa nave, ficava lá uns 50 minutos e ia esquentando aos poucos. Eu não lembro, eu sei que ela me explicou exatamente porque era necessário e realmente essa nave lá, ela disse que era uma cama feita na NASA. Eu não lembro mais da explicação, que isso faz uns bons anos. Eu só lembro que ela me explicou que se tivesse alguma coisa interna, algum mioma, alguma tumor, alguma coisa desse tipo, ia trabalhar. Eu não sei como trabalhava, a verdade é que eu nem lembro mais. Eu teria que enviar uma mensagem para ela e realmente perguntar o que é aquilo que você me colocou aquela vez. Depois eu tinha que ficar com os pés descalços em cima de uma máquina, de um aparelho que dava pequenos choques no pé. Eu acho que esse aparelho ele é mais comum, tem em algumas partes, acho que até para comprar online. E era importante que também fizesse isso. Esse aparelho eu odiei, assim, ele não era confortável não, porque eu detesto, eu tenho pavor de choque, mas ela disse que, e dava umas, quando ela ia aumentando a velocidade, ela falava, olha, o máximo que você puder aguentar, é importante que você aguente isso. Eu sofria, mas eu falei, ok, eu vou aguentar, eu vou aguentar, e eu ficava lá. Mas não era muito tempo, não. Em cada sessão que ela fazia, ela me colocava dentro dessa cama, que parecia uma nave, colocava os meus pés para tomar esses choquinhos lá. Depois de tudo isso, ela começa a fazer a massagem. Eu já tinha feito massagem antes, massagem relaxante, massagem, drenagem linfática, mas nada é parecido com a massagem dela. É uma massagem muito gostosa, até o momento em que os dedinhos, porque os dedinhos dela vão fazendo, e eu não sei como, porque ela faz com uma certa força, e os dedinhos dela vão entrando em alguns pontos. Então, até o momento em que tá legal a massagem, ela apertando assim, né? Tá ótimo, tá uma delícia. Só que ela vai, não sei como, ela encontra um pontinho que dá uma dor enorme. E aí, quando ela encontra esse ponto e quando ela vê que a gente sente a dor, aí ela fica fazendo várias, aí ela aperta, ela entra com os dedinhos dela lá naquela parte que dói. E ela faz isso até o momento em que você não sinta mais dor nesse lugar. Só que em alguns pontos é tanta dor que a gente chora de dor, mas vem o alívio depois. E ela faz isso em todos os pontos do nosso corpo. Ela faz também um pouco de quiropraxia, que é aquele estrala, né, todo o corpo. Ela estralava minhas costas, tinha toda uma sequência. Essa da quiropraxia era mais pro final. Ela juntava, ela unia também as minhas costas, enfim, ela fazia muitas coisas muito legais e um pouco também dolorosas, mas não ao ponto. Era gostoso, era gostoso. Eu ficava, inclusive, preocupada com ela fazendo. Durante 3 horas, ela era uma senhora muito pequenininha, com uma força enorme. Durante 3 horas é muito cansativo, né? Pessoas que fazem, trabalham com massagem, sabe como que é cansativo. Tem que colocar tem força, né? Exige muito. Por isso que também essa senhora, antes ela tinha muitos pedidos durante o dia e ela não estava dando mais conta de fazer isso e começou a atender uma pessoa por dia. E claro, uma pessoa para mim já me pareceu muito. Então, no final dessa sessão, a sensação que eu tive foi de leveza total, assim. Eu estava flutuando. Era mas tanta leveza que eu sentia que eu realmente tinha a impressão de que eu ia flutuar. Era uma coisa que eu nunca senti antes. Porque nas massagens que eu já tinha feito relaxante antes, você tem uma sensação de leveza, mas
nunca senti algo como essa massagem, que foi realmente ela tirou como se eu tivesse nascido ali, meu corpo fosse novinho, assim, fosse zerado naquele instante, naquele momento. Foi a melhor sensação corporal que eu senti na minha vida. Foi a coisa mais linda do mundo. Eu fui embora muito feliz, eu não queria que essa sensação passasse nunca mais na minha vida. A cada semana eu tinha uma sessão e eu estava ansiosa pela próxima sessão, que tinha essa dor, mas ao mesmo tempo no final, né? Mas também não eram muitas, só quando encontrava os pontos que tinham as dores. Mas no geral, muitas coisas que a gente não tem, né? Nem dores físicas, nem emocionais, não tinha problema, então era bem gostoso. E aí, na outra semana, na segunda sessão, aconteceu uma coisa interessante. Em um momento, ela pegou um ponto aqui no meu braço, que eu não sei qual ponto era do meu braço direito. E nesse ponto eu senti muita dor. Ela enfiou o dedinho que, nossa, eu sentia muita dor e eu quase chorei de dor. Sentia muita. Só que aí ela me olhou assustada e falou assim: Uai, você. Ela não falou uai, tá? Uai é meu. A gente falava em espanhol. Ela falou: Você não me falou que não fuma? Eu falei: eu não fumo. E ela ficou me olhando desconfiada, do tipo: Fuma sim. Eu falei: Mas eu nunca coloquei um cigarro na minha boca. Eu realmente nunca tinha fumado. Aí ela perguntou: Mas você convive com pessoas que fumam? Falei: Sim, a vida inteira eu convivi com pessoas que fumam, sempre convivi. Foi aí que eu descobri que os fumantes passivos realmente se dão mal. Porque ela falou que essa dor, né, isso que eu estava sentindo, esse ponto se referia a você fuma e fuma bastante. E aí foi que eu descobri, eu falei, então não faz diferença mesmo o fato de eu fumar ou não fumar. Depois disso eu pensei, vou fumar então, já que todo esse tempo eu deixei de fumar, vou fumar. Mentira, brincadeira. E aí chegou a terceira sessão. E na terceira sessão, enquanto ela fazia uma massagem nas minhas costas, ela começou a falar sobre mim, sobre as minhas características. E eu comecei a ficar muito assustada, porque eu não conversei nada com ela sobre as coisas que ela começou a falar. E algumas coisas, inclusive, eu não tinha consciência. Ela falou coisas que eu não assumia que eu tinha dentro de mim. Então, ela falou sobre características que eu tinha, como eu agia com as pessoas, como eu me comportava nas relações, o que é que eu precisava desenvolver, coisas que eu fazia que não estava legal, que eu precisava melhorar, tanto no meu comportamento, como atitudes ou hábitos. Ela falava sobre mim com tantos detalhes, eu fiquei de cara, eu comecei a chorar, assustada. Ela falou de dores físicas que eu sentia e também de dores emocionais. E tudo isso através dos pontos que eu sentia dor. Ela conseguiu falar, me entender, me conhecer através do meu corpo, através das minhas dores físicas. Que loucura! Eu fiquei assim, uau, não acredito! Isso é muito louco. Todos esses pontos estavam conectados com problemas que eu carregava, inclusive a infecção de urina. Algumas coisas ela conseguiu curar ali naquele momento, porque assim, como funciona a massagem, né? Ela faz ali, ela limpa aquele ponto naquele momento. Só que se eu tenho o mesmo pensamento, o mesmo hábito, a mesma, né, forma de agir, é natural que aquilo vai voltar. O que ela faz é uma coisa muito provisória. Mas a partir dali a gente consegue visualizar qual é esse problema, né? Em algumas questões, sim, não voltaram mais. Ou seja, a partir desse ponto com ela, eu consegui ver as coisas que eu precisava trabalhar em mim. Seria ótimo, né? A gente ter todas as resoluções numa primeira, né? Vem alguém, faz uma massagem e pronto, você tá pronta para a vida, para ser uma nova pessoa. Não, tudo aquilo e o peso foi voltando no meu corpo porque eu estava ainda agindo e carregando todas aquelas coisas. Mas eu consegui ver que eu podia mudar e que eu podia sentir aquela sensação de leveza foi muito boa, então ela ficou muito forte em mim. Esse foi o começo da minha cura com a infecção de urina. Não foi a cura em si, ou seja, a massagem em si não tirou o meu problema, mas ela me trouxe qual era as coisas que eu trazia relacionada à infecção de urina. Inclusive agora, né, desde que eu tive esse tratamento, ao longo dos anos, eu tenho trabalhado nessa questão e faz alguns anos que eu não tenho mais a infecção. É claro que eu continuo me prevenindo, eu continuo também bebendo muita água, evitando álcool. E também outra coisa que eu percebi muito forte, eu senti as minhas costas muito leve, muito. Eu realmente tive a impressão de que eu fui lá com uma mochila de uns 20 quilos e que ela tirou essa mochila.
E que depois eu até faço um vídeo explicando sobre um processo, um trabalho interno que eu vivi e que eu senti que eu tirei uma mochila das minhas costas. Eu já tinha começado a trabalhar desde o momento em que ela me passou isso, né? Em que Cecília me passou, que eu senti que era possível. Eu não tinha consciência de que eu carregava esse peso nas costas e de que o normal não era ter esse peso nas costas, né? Porque uma vez que eu tô lá carregando, e para mim é normal, para mim é o que eu acho que é normal, né? Só que eu descobri que não, que minhas costas eram super pesadas, que eu podia agora esvaziar ela. Claro, também levei um tempo, um processo de alguns anos também, para poder terminar de esvaziar. Hoje eu sinto que ela tá leve, que eu não carrego mais peso. Sempre que eu também passo do meu tempo de trabalho, que eu acabo ficando tensa, eu sinto já de novo que vamos parar um pouquinho, vamos relaxar e vamos tirar esse peso das costas. Envolvia outras questões que em outros vídeos também que eu falo aqui, eu explico sobre essa questão das dores nas costas, de salvar o mundo, de controlar e etc, e etc. Então agora eu vou explicar o que é que eu aprendi relacionado à infecção de urina, que durante tanto tempo eu queria saber, eu queria uma cura, e ela me trouxe o que é que eu precisava trabalhar. A infecção de urina se refere a emoções inflamadas. O que significa isso? Eu não permitia que algumas situações da minha vida seguissem o fluxo normal. Eu tentava sempre controlar e conter esse fluxo, que também está muito ligado a essa questão dos pesos nas costas. Então pode ser que muitas pessoas, muitas mulheres tenham esses dois fatores juntos. Eu falo mulheres porque é um fator emocional mais constante em mulheres, mas também acontecem em homens. Então, fazendo uma comparação à questão da infecção de urina. A infecção de urina, né, o xixi, ele representa a água. Qual era o meu problema emocional? Eu continha muito, né, as coisas, inclusive o choro, que também as lágrimas são a água. A água representa as emoções. As emoções que eu continha, eu não deixava seguir o fluxo normal. Eu raramente chorava, eu tentava sempre me conter. Sempre que tinha situações de muita tristeza ou no dia a dia que passava coisas comigo, eu não chorava. Eu pensava, tá tudo bem, eu vou erguer a cabeça e vou seguir. Só que eu precisava parar, sentir aquilo e deixar fluir. Então, segurava as minhas mágoas, impedindo que essa água, essas lágrimas que representavam, né, as minhas emoções, fluíssem pelo meu corpo. É basicamente isso. Lidar com as emoções, chorar. É isso. Chorar, chorar, chorar. O aprendizado que eu tive aí, a cura nesse processo, era de deixar ir o que não me pertencia mais. De deixar ir as mágoas, né? De livrar de qualquer tipo de emoção reprimida. E eu tinha muitas emoções reprimidas no meu peito. Muitas emoções. Então, chorando bastante, aliviando essa dor. A constelação familiar foi um fator muito, muito importante para que eu aliviasse toda essa dor que estava dentro de mim, porque quando a gente trabalha representando também outras questões, vem o choro. E como eu não conseguia fazer isso comigo, eu iniciei fazendo isso através da constelação, chorando, chorando, chorando. Foi muito lindo esse processo também. A candidíase, lembra que eu falei antes, eu tinha sempre a infecção de urina e a candidíase. A candidíase, ela também representa as emoções inflamadas, só que além das emoções inflamadas, representa tudo aquilo que a gente se submete a fazer que não tem vontade. Toda situação que a gente se coloca que a gente não queria fazer e a gente acaba se submetendo. Uma delas, por exemplo, é o sexo por obrigação, porque em algumas relações isso pode acontecer, né? Depende de como que é o fluxo entre as relações. E além disso, também relacionado até a trabalho. Você está num trabalho que você odeia, que você tem que ir todos os dias, mas você tem que fazer porque por causa do dinheiro, né? Essa é a ideia que a gente tem. Quando você faz isso, você está se submetendo a uma coisa que você não quer fazer. E isso também foi muito impactante para mim, porque era isso que eu fazia, eu me submetia a muitas coisas por obrigação, né? Não era uma coisa que eu queria fazer. Então é uma falta de respeito e de escutar o que é que realmente eu quero, o que é que realmente, qual é a minha vontade. Tudo isso, olha, hoje eu conto isso, hoje eu falo isso, mas quando isso apareceu, foi bem difícil para mim, por isso eu chorei tanto, né? Porque nossa, eu lembro que nessa terceira sessão que ela falou todas essas verdades para mim, eu voltei, eu tinha que pegar um ônibus. Eu lembro que eu ficava assim com a boca aberta, assim olhando, e eu não conseguia raciocinar direito, porque foram tantas informações na minha cabeça.
E eram coisas que eu não admitia ou que não queria admitir, então também machucou muito, doeu muito quando ela falou essas coisas. Eu só sei que essa senhora, Cecília, amada Cecília, ela foi um grande presente na minha vida. Ela mora em Puerto Vallarta, eu não sei como ela está hoje, eu tenho contato do telefone dela, que se algum dia alguém quiser, eu passo, né, as informações, porque ela foi uma pessoa que mudou muito a minha percepção sobre muitas coisas. E eu não sabia que através da massagem era possível ter tantas informações. Eu fiquei realmente tão apaixonada pelo trabalho dela que eu tive vontade de ficar lá e estudar, sabe? De pedir para ela e me ensina isso que você sabe. Só que o meu tempo lá no México também estava acabando. Então, era uma coisa que ela teve que ficar. Ela, no caso dela, ela estudou durante 5 anos na prática, só a parte prática, assim. Então, foi. Porque também ela iniciou. A história dela é muito linda. Eu acho que eu ainda vou ter que contar a história de vida dela, porque ela iniciou isso, começou a estudar a partir dos 50 anos de idade, né? E também foi uma inspiração muito grande de pensar, poxa, nunca é tarde pra gente iniciar o que a gente quer e fazer o que a gente realmente ama. Então agora eu quero deixar uma reflexão, né, sobre tudo isso que eu compartilhei com você, sobre essa minha história, sobre a infecção, sobre tudo. As dores que nós sentimos, né, elas querem dizer alguma coisa pra gente. Não é simplesmente, como já me falaram antes, ah, você precisa conviver com isso e faz parte de você. Não, não é assim. Claro que existem doenças que ela não tem uma cura. Mas ela quer dizer alguma coisa, ela quer trazer um aprendizado pra gente, né? Elas refletem algum comportamento, alguma atitude, alguma emoção negativa. A minha proposta para você é que você separe um tempo para pensar, para meditar realmente. Através da meditação, a gente consegue saber e ter muitas informações sobre cada dor que você sente. O que cada dor que você sente quer te dizer? As respostas chegam para você uma vez que você está realmente aberto, né, ou aberta para receber essas respostas. Porque em alguns casos ela vai ser dolorosa, né? Na maioria das vezes é uma responsabilidade nossa, não é do outro. Então fica aí essa reflexão para vocês pensarem sobre cada dor que você sente, tanto fisicamente como emocionalmente, psicologicamente. Existem muitas dores que querem dizer algo pra gente. Então, eu te desejo muitas mudanças positivas, um grande beijo no seu coração e que cada vez mais você se abra para essas transformações.